Boa noite, pessoal. Hoje a gente inicia uma nova disciplina, que é a disciplina de Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais. Nossa webconferência dessa disciplina, ela vai ser toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. A disciplina, ela começa agora, hoje, no dia 28, né? E a gente encerra ela lá no dia 1º de outubro. É uma disciplina que tem 45 horas. Vocês podem estar conferindo na plataforma o guia de estudos, né? Cada semana a gente tem uma proposta para vocês. Essa disciplina, ela tem prática, né? A gente vai aprender alguns sinais e principalmente questões linguísticas que envolvem a Libras. E aí, nessa primeira semana, eu coloco para vocês um vídeo de apresentação da disciplina, coloco o livro Introdução à Linguística da Libras, né? As páginas para vocês estarem lendo, os slides dessa aula. Para quem ainda não conhece o dicionário de Libras, né, o dicionário de Libras online, também coloco disponível para vocês o link para que vocês possam acessar. E por fim, a gente tem o fórum de apresentação. Nesse fórum de apresentação, eu sugiro para vocês a apresentação em língua de sinais, né? E aí eu vou estar ensinando para vocês algumas coisas, alguns sinais, para que vocês possam se apresentar. Para quem já tem algum conhecimento da Libras e quiser se expressar com mais coisas, né? Dizendo o que gosta de fazer, profissão, gosta de comer, enfim, deixo livre para vocês. Mas pelo menos vocês conseguirem gravar um vídeo e postar lá no fórum com o seu nome, né? Já vai ser ótimo, porque a gente vai estar treinando um pouco da Libras, tá? Mas antes de estar explicando algumas questões mais práticas, eu vou estar passando conteúdo sobre o morfossintático, os conteúdos morfossintáticos da Libras, tá? Que são os slides de propostas dessa semana, tá? Ok, então vamos lá. Então, a língua brasileira de sinais, Libras, né? A Libras, ela não é linguagem, ela é uma língua. E aí a gente vê muitas pessoas ainda falando, Libras é linguagem, e às vezes a gente até encontra na literatura a palavra linguagem de sinais. Mas atualmente a gente sabe, e os estudos comprovam, que a Libras ela não é uma linguagem. Linguagem é toda forma de comunicação. Então, quando eu estou dirigindo e eu vejo o semáforo vermelho, eu sei que eu tenho que parar. Se eu vejo que é verde, eu sei que eu tenho que seguir. Então, o semáforo, ele é um tipo de comunicação, e não é uma língua, né? Então, linguagem é todo tipo de comunicação. A Libras, ela é uma comunicação, ela faz parte da linguagem, mas ela é uma língua. Por que ela é uma língua? Porque ela tem todas as estruturas que qualquer outra língua tem. A diferença da língua de sinais é a modalidade. A modalidade não é oral auditiva, como o português, o francês. Oral auditiva porque quando eu falo, você me escuta. A Libras não, ela é visoespacial, nós nos comunicamos pelas mãos. Então, a Libras é uma língua. E como se escreve, professora? Tudo em maiúsculo, só a primeira letra em maiúsculo, o restante em minúsculo? As duas nomenclaturas são aceitas, mas o que a gente mais usa é a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculo, tá? Mas a Libras é uma língua, isso é importante a gente saber. E ela tem uma estrutura como qualquer outra língua. Ela tem a morfologia, ela tem a fonologia, a semântica e a sintaxe. A grande ciência que é a linguística, ela estuda esses 4 aspectos de qualquer língua. A morfologia é ligada às palavras, né? Como que se dão as palavras? Que na Libras, como se dão os sinais. A fonologia é ligada ao som. Acontece o estudo do som na Libras, professora? Sim, mas através dos parâmetros, através da configuração de mão. É diferente, mas a gente também estuda isso. Tem semântica na Libras? Tem. Semântica é o sentido das palavras, e no caso, o sentido dos sinais. E a sintaxe? A sintaxe são as estruturas das frases. Então, na Libras, a gente estuda tudo que se estuda em qualquer outra língua. Por isso que a gente fala que a Libras ela é uma língua. Na Libras, a gente trabalha com os parâmetros, né? Então, os sinais, eles são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto, do corpo, do espaço onde esses sinais são feitos. Nas línguas de sinais podem ser encontrados os seguintes parâmetros. A gente fala que para formar um sinal são necessários alguns parâmetros para que de fato ele possa realizar-se. Então, quais são os parâmetros da língua de sinais? Os parâmetros primários que nós falamos são as configurações de mão, ponto de articulação e movimento.
Então, configuração de mão é a maneira que a minha mão vai estar quando eu vou fazer determinado sinal. Por exemplo, se eu faço um sinal e a configuração de mão está em B, ó, esse aqui é o sinal de B, e eu faço um movimento sinuoso para baixo, é o sinal de Brasil. Então, a configuração de mão para o sinal de Brasil é a letra B. Ponto de articulação é o local onde eu faço o sinal. No caso de Brasil, o ponto de articulação é o meu espaço neutro. Espaço neutro é o espaço em frente ao meu corpo, em frente ao meu tronco. Veja só, a configuração de mão. As duas mãos estão com os dedos fechados e eu encosto a ponta da mão. Esse aqui é o sinal de casa, sinal de morar. Ele também é feito no espaço neutro, é feito na minha frente. Casa tem movimento? Não. Brasil tem movimento? Sim, Brasil. Configuração de mão em B, um movimento sinuoso que a gente fala para baixo. Então, os pontos de articulação, o movimento, as configurações de mão são os parâmetros primários da língua de sinais, muito importantes. E os parâmetros secundários que a gente fala? E essa eu diria que é um parâmetro extremamente importante, que é a expressão facial e corporal. Veja só, essa aqui é a configuração de mão em Y. É legal você aí de casa, tenta repetir os sinais, que a gente só aprende uma língua treinando, né? Olha só, a gente tem aqui o polegar e o dedo mínimo, é a configuração de mão em Y. Se eu encosto no meu queixo, é o sinal de triste. Se o meu sinal é o sinal de triste, não dá pra fazer triste saindo, né? Então eu tenho que fazer triste, triste, triste. Configuração de mão em F. Como que é o sinal de F? A gente abaixa o dedo indicador e encosta o polegar. F. Essa é a letra F. Abaixa o dedo indicador e encosta o polegar. Se a gente faz um movimento sinuoso para baixo, é o sinal de feliz. Não dá para fazer feliz triste. Você não vai entender que você está feliz. Se você está feliz, você está feliz. Dedos fechados. Aqui no peito a gente encosta e faz um movimento circular. Alegre. Se você está alegre, você está alegre. Expressão facial e corporal. Alegre, muito alegre. Não dá para fazer um alegre triste. O surdo não vai entender. Expressão facial e corporal é muito importante os sinais. Orientação da palma da mão, né? Se é para frente, se é para trás. E a direcionalidade. Ir, vir. Então, os parâmetros na Libras, eles são extremamente importantes porque definem os sinais. O sinal de parâmetro é esse aqui, ó. Dedo polegar para cima e aí a gente passa nos 5 dedos. Parâmetro. Sinal de parâmetro, tá? O sinal de configuração de mão é esse, ó. Os dedos entreabertos, configurações de mão. Configurações de mão. E ponto de articulação, que é local, a gente fica com os dedos como se fossem C, e aí para baixo, ó. Local. Ponto de articulação, local. Esse é o sinal. O sinal de movimento, os dedos ficam entreabertos, ó. Palma da mão aberta, e a gente faz esse movimento aqui, ó, para frente e para trás. Movimento. Orientação, a mão fechada para cima, ó. Orientação. Orientação. Expressão facial e corporal, a gente vai fazer a configuração de mão em X. A letra X, ela é feita com o dedo indicador para baixo, ó. Você faz tipo um ganchinho. Configuração, expressão facial ou corporal. Então, esses são os sinais dos parâmetros. Como eu expliquei para vocês, as configurações de mão são as formas que a minha mão está quando eu faço determinado sinal. E as configurações de mão, elas não precisam ser especificamente alfabeto manual, né? Por exemplo, esse aqui não é nenhuma letra do alfabeto manual. E com essa configuração de mão, eu posso fazer casa, eu posso fazer estudar, eu posso fazer treinar. Então, a configuração de mão nem sempre é uma letra ou um número, ela pode ser outra configuração de mão que eu devo fazer determinado sinal. Vamos lá, ó. Os sinais de desculpar e de idade, por exemplo. Existem alguns sinais que eles têm a mesma configuração de mão. Então, veja só. O sinal, por exemplo, esse aqui, ó. É o sinal de Y. O sinal de desculpar, como eu expliquei para vocês, é aqui no queixo. E essa configuração de mão é a mesma configuração de mão para
idade. Então, veja só, idade e desculpa têm a mesma configuração de mão. Então, existem alguns sinais que eles têm a mesma configuração de mão. E aí é interessante a gente perceber que quando se tem essas configurações de mão, é interessante a gente observar sempre onde que faz o sinal, onde que é o ponto de articulação, enfim, para que de fato você possa executar de maneira correta. Por exemplo, se eu faço aqui no queixo, é desculpa, mas se eu faço aqui no meu ombro, é idade. Então a gente tem que sempre observar o ponto de articulação, o movimento, dos sinais para que de fato a gente possa executar corretamente. Outro sinal com essa configuração de mão, telefone, né? Telefone a gente também pode usar para essa configuração de mão. Branco, que a gente faz a configuração de mão em B, a gente já viu que é Brasil para baixo. Professora? Agora, oi. Pode falar. Sempre com a mão esquerda, porque você é canhota? Não, tanto então, faz. Eu disse. Você pode usar a mão esquerda ou direita, tanto faz. Se você é da direita, se você é canhota, você pode usar a mão esquerda. Eu uso duas mãos. Porque há sinais, inclusive, que você precisa das duas mãos. Por exemplo, o sinal de trabalhar, né? Configuração de mão em L, as duas mãos. Vem e volta no seu espaço neutro. Trabalhar. Agora, por exemplo, se você está fazendo a datilologia, o que é a datilologia? A soletração de um nome, por exemplo, do seu nome. Você pode usar tanto sua mão direita como sua mão esquerda, aquela que você se sente mais confortável. O importante, principalmente na datilologia, é que a palma da sua mão seja voltada para frente, que assim o surdo consegue observar qualquer letra. Por exemplo, meu nome é Mileide, então M-I-L-E-I-D-E. A palma sempre voltada para frente para que ele possa visualizar melhor a letra. Respondi sua pergunta? Você é destra ou você é canhota? Eu sou destra. Oi? Destra. Então você vai ter mais facilidade com a mão direita. Mas para o surdo não E faz só uma diferença. A única questão observação, é que às vezes a a gente usa as imagem duas não tá mãos para legal. sinalizar. A imagem tá um pouco ruim e às vezes tá saindo do vídeo e passando para a imagem. Não sei se é só para mim ou para os demais participantes. Deve ser internet, né? Porque aqui tá bem legível, bem. Inclusive, eu até tirei o layout de trás, porque às vezes o layout deixa mais bom até ficar para ficar melhor a visualização dos sinais. Mas deve ser internet, porque para mim aqui tá parecendo normal. Internet, não sei se é minha, né? Ou de vocês, porque para mim também não tô travando. Sigamos então. Depois, vocês veem, a gente pode rever na gravação, apesar de que com a internet também não tem muito o que se fazer, né? Porque para mim não tá gravando e tá passando normal. Aqui que eu trago para vocês são as configurações de mão. Hoje acredita-se que tem mais de 102 configurações de mão. Cada pesquisador, de acordo com as pesquisas que se avançam, a gente acaba percebendo que tem mais configurações de mão. Então, existem uma infinidade de configurações de mão. Olha só que interessante, né? O ponto de articulação. Ponto de articulação, veja só, configuração de mão em C e em S. C e S. S são os dedos todos fechados e C. Se eu faço esse movimento C e S na minha testa, no ponto de articulação da testa, é o sinal de aprender. Se eu faço na boca, como sugando, é o sinal de laranja. E se eu só faço C e S na minha boca, é o sinal de sábado. Veja só. Então, os sinais, todos os parâmetros são muito importantes. Homem. Homem é um sinal que tem movimento? Sim. Homem, a gente puxa aqui do nosso queixo para baixo. Esse aqui é o sinal de homem. Ele tem movimento, ó. Homem. E o sinal de galinha tem movimento? Também. São os dedos todos abertos aqui na sua testa e aí você desce para baixo com o polegar. Galinha. Então, alguns sinais têm movimentos, outros não. E é claro, como eu já expliquei para vocês, a expressão facial, corporal é muito importante e fundamental na Libras. Por exemplo, veja só, faça a configuração de mão em U.
configuração de mão em U, é o dedo indicador e o dedo médio. Se eu passo na minha frente, esse movimento, ó, é nome. É o sinal de nome. Nome. Esse sinal de nome é quando eu vou me apresentar. Então, eu posso fazer assim, ó, posso virar para mim, fazer meu nome, com a palma da mão voltada para mim, meu nome, só isso aqui. Ou eu faço o sinal de meu, que é os dedos fechados no meu peito. Meu nome. E aí eu faço a datilologia do meu nome, que é a soletração em língua de sinais. Então, meu nome, aí eu posso fazer a datilologia do meu nome. Ou eu coloco o sinal para mim, meu nome, e faço a datilologia. Os dois jeitos estão corretos. Ó, já sabem se apresentar. Aí, quando eu vou perguntar para alguma pessoa o nome, eu faço sinal de nome, mas eu faço a expressão facial de pergunta. Então, qual é o seu nome? A expressão facial de pergunta. O sinal é o mesmo, nome, tanto para afirmativa como para interrogativa. A diferença é a minha expressão facial. A expressão de pergunta. Nome composto, a gente faz um sinal. Por exemplo, Ana Carla, né? Ana Carla é nome composto. Então, a gente vai sinalizar o A, o N, o A. E aí a gente vai fazer o espaço, ó, assim. Os dedos todos fechados e você faz uma leve inclinação para o lado. Esse aqui é o espaço de um nome para o outro. Então, Ana Carla. Se o seu nome é Ana com dois N's, A, N, N, A. Então, você repete. Ou você faz A, N, N. Dá um pulinho. Depois vai de novo. Então, quando são duas letras juntas, a gente pode fazer duas vezes, por exemplo, R, ou você pode fazer assim, outro. Também simboliza que é uma letra repetida. Então, quais são os aspectos morfológicos da língua brasileira de sinais? Para os português e também para Libras, a gente fala que tem os morfemas, que são as unidades mínimas de significação. Para a língua portuguesa, o que é um morfema? São aquelas palavras que geralmente a gente não separa silabicamente. Por exemplo, sol, mar, par. Então, esse é um morfema. Para o português, os morfemas, eles podem passar por um processo morfológico, de derivação, por exemplo, e podem mudar o sentido. Veja só, feliz. Se eu coloco o morfema IN, fica a palavra infeliz. Então, já me dá um novo sentido, que já não é um sentido de algo bom, né? Feliz, alegre, feliz, né? Dá um sentido assim de alegre. Se eu coloco o morfema in, me dá um sentido de negação. Isso para o português. A gente vai comparar o português com a Libras. Casa. Se eu coloco o morfema S, ele já dá uma flexão de número. Casa, casas. Isso no português. Construir, que é um verbo, né? Muda o final. Se eu coloco são, ele fica um substantivo, construção. Então, a gente fala que é uma derivação por sufixação. E o menino, né? Em português, a gente pode também ter uma flexão de gênero do morfema. Menino, menina. Isso para o português. E para Libras? Os morfemas, eles podem ser encontrados também nas línguas de sinais, mas, obviamente, os morfemas não funcionam da mesma forma. Então, veja só, como que eu vou trabalhar com morfema na língua de sinais? Na língua de sinais, a gente trabalha com os morfemas através dos parâmetros. Então, os parâmetros, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da palma da mão, as marcas não manuais, que são as expressões faciais e corporais, elas que vão marcar os morfemas na Libras. Nós vamos ver 3 tipos de morfemas Libras: a derivação, a composição e a flexão, que definem gênero, que definem a negação. E na Libras, como que funciona a composição? Pessoais, tipos de morfemas da língua portuguesa.
No português, a derivação, ela acontece com a afixão, que pode ser a prefixação ou a sufixação. Prefixo é o que vem primeiro e sufixo é o que vem depois, ou seja, prefixo vem no início da palavra e sufixo vem no final da palavra para o português. Então, nós temos a palavra cama. Em português, o processo de derivação, ele acontece pelo prefixo a e pelo sufixo do, que seria acamado. Então, aqui a gente fala que houve um processo de derivação. Da palavra cama, derivou-se a palavra acamado. Cama vem de acamado. Então, eu coloquei um prefixo a e coloquei um sufixo do e derivei uma outra palavra de cama. Por exemplo, também, pedra. Qual uma palavra derivada de pedra? Pedreiro. Chuva. Chuveiro, chuvarada, chuvisco. Então, a gente fala que a gente pode derivar de palavras primitivas. No caso, a palavra primitiva cama, pode-se derivar a palavra acamado, a partir do processo de prefixo do a no início da palavra e do sufixo do no final da palavra, que sugere a derivação de acamado. A derivação na Libras, ela acontece pelos processos de nominalização, incorporação de numeral e incorporação de negação. Como que acontece cada um deles? O processo de nominalização deriva nomes de verbos ou vice-versa. Veja só. Aqui a gente tem que olhar muito o parâmetro movimento. O sinal de cadeira e o sinal de sentar. A configuração de mão é em 5. Olha só, a gente levanta o dedo indicador, o dedo médio, e abaixa um pouquinho, faz 2 ganchinhos. Esse é o número 5, essa é a configuração de mão para o sinal de sentar e de cadeira. Como que eu diferencio o sinal de cadeira e o sinal de sentar? Esse é um processo de nominalização. A minha outra mão, que a gente fala que é a mão passiva, que é a que fica parada, é a configuração de mão em U. E a configuração de mão em 5, vou bater uma vez. Se eu fiz o movimento uma vez, é o sinal de sentar. Se eu fiz 2 vezes, é cadeira. Então, veja só, o processo de nominalização para Libras se dá do movimento. Se eu fiz uma vez, sentar. 2 vezes, cadeira. Sentar é um verbo. Cadeira é um substantivo, é um nome. Então, o processo de nominalização na Libras, nesse exemplo, se dá por meio do movimento. Uma vez, sentar. 2 vezes, cadeira. Mesma coisa para ouvir e ouvinte. Ouvinte somos nós, né? Que não temos nenhuma deficiência auditiva. E ouvir é o verbo, é a ação de ouvir. Ouvinte é um substantivo. Olha só, se os meus dedos estão em C, e aí eu puxo em S. Aqui na minha orelha, ó. Uma vez. Se eu faço uma vez, é o sinal de ouvir. De ouvinte. Então, o processo de nominalização aqui se dá por meio da repetição dos movimentos. E aí a gente tem a incorporação de numeral. Como se dá o processo de derivação de incorporação de numeral na Libras? Aí a gente tem uma tendência de modificação aqui de configuração de mão. Veja só. Você levanta o dedo indicador e a sua outra mão está com a configuração de mão em A. Aí eu passo o meu polegar bem no dedo indicador, assim, ó. 1 mês. Se eu passo uma vez, 1 mês. E quando eu quero dizer 2 meses? Aí eu levanto o meu dedo médio. 2 meses. Tá vendo? Isso aqui foi incorporação de numeral. Se eu só levanto o dedo indicador, 1 mês. Se eu levanto também o dedo médio, 2 meses. Então, incorporação de numeral aqui se deu através da configuração de mão que modificou, e daí altera o movimento. Veja só, como se dá, então, a derivação da incorporação de negação na língua brasileira de sinais. Configuração de mão em L, se eu encosto o dedo polegar no meu peito, é o verbo ter. Eu tenho, ter. E se eu quero dizer que eu não tenho?
Aí você fica com a configuração de mão em L no seu espaço neutro, que é na sua frente. E aí você faz um movimento de negação. Não tem. Tenho, não tem. Veja só. Se eu tenho os meus dedos todos abertos, aqui no meu peito, puxo para frente. Esse é o sinal de filho. Olha, puxo do peito para frente. Filho, filha. Então, se eu quero dizer que eu tenho filhos, eu tenho filhos. Se eu quero dizer que eu não tenho filhos, não tenho. Viu como se deu a negação? Não tenho, tenho. Outro sinal que a gente faz muito é o sinal de gostar. Os dedos abertos. Aqui no seu peito você faz um movimento circular. Eu gosto, gosto. E eu não gosto. Eu não gosto? Não gosto. Ó, não gosto é uma negação que se dá no sinal. Não gosto. Viu como modificou o sinal? Não gosto. Os dedos fechados, você bate um em cima do outro, a mão, é o sinal de estudar. Gosto de estudar. Não gosto de estudar. É igual o sinal de Libras. Os dedos abertos, a gente faz um movimento circular com as palmas voltadas uma para outra. Libras. Gosto de Libras. Gosto de estudar Libras. Então, o movimento aqui da incorporação da negação se dá gostar, não gostar, tenho, não tenho. A negação se dá no sinal, que também é modificado. A gente também fala da negação suprassegmental. Essa negação suprassegmental, ela se dá com o sinal da mesma forma, só que vai mudar o movimento da minha cabeça. Então, é a alteração desse parâmetro da expressão facial, igual o sinal de conhecer. O sinal de conhecer, a gente faz a configuração de mão, como se fosse 4, assim, né? E a gente encosta no queixo. Conheço. Eu conheço. Conheço você. Conheço. O você é o dedo indicador apontando para a pessoa. Conheço você. Agora, se eu quero dizer que eu não conheço, é o mesmo sinal, o mesmo movimento, mas a gente faz a negação com a cabeça. Não conheço. Não conheço. Por isso que a gente fala que é um sinal suprassegmental, porque a única coisa que muda é a negação da minha cabeça. Diferente do ter e do não ter, porque a gente também mudou o ponto de articulação, mudou o movimento, mudou outros parâmetros. E aí a gente tem o morfema da composição. Em português, como que se dá a composição? A gente fala que pode acontecer por justa posição em português, que é, por exemplo, a palavra guarda-chuva, que são duas palavras, né, uma palavra composta, e a gente coloca só o hífen ali para juntar. Então, guarda-chuva é uma palavra que tem composição por justa posição, e a gente coloca o hífen. Quando é aglutinação, não tem hífen, mas são duas palavras. Por exemplo, perna e longo. Perna e longo formou sem hífen. Água e ardente. Água ardente não tem hífen. Então, justaposição é quando tem hífen, uma palavra composta, e aglutinação, uma composição sem hífen, no português. Então, no português, a gente pode ter substantivo, substantivo, substantivo adjetivo, verbo substantivo. São as formas de composição. Na Libras, a composição é um processo autônomo, que se juntam duas bases pré-existentes na língua para criar um novo vocábulo. Então, para Libras, a composição ela pode acontecer, primeiro, por regra do contato, segundo, a regra da sequência única, ou terceiro, a regra de antecipação da mão não dominante. A gente vai ver um pouco de cada um. Olha, esse aqui é 1, 2 e 3. Quando eu faço um movimento, primeiro, segundo, terceiro. Então, os números, quando eles se tornam ordinais, né, que a gente fala das características, né, primeiro, segundo, terceiro, na Libras, ela se dá a diferença por meio do movimento. Então, aqui, se eu faço só assim, é 1. Se é um movimento, primeiro. Se eu faço só esse aqui, é 2. Se é um movimento, segundo. Se eu faço só aqui, 3. Se é um movimento, terceiro. Então, os números que a gente fala cardinais e ordinais, na Libras se dão também por meio do movimento. Por isso que é muito importante todos os parâmetros que a gente está vendo nessa aula. Então, como que se dá a composição pela regra do contato? Na formação dos compostos, haverá a manutenção do primeiro e do segundo num único contato. Isso quer dizer que na ocorrência de dois sinais em que há o contato do primeiro sinal, este contato tende a persistir. Então, na Libras, a composição também é formada por dois sinais. Igual no português, são duas palavras, né? Guarda, chuva. Mas, na Libras, a gente fala que é a regra do contato. Por quê? Para dizer o sinal de estudar, que são as mãos fechadas, a gente coloca a mão passiva, a mão ativa, ó. Estudar. E o sinal de casa? Os dedos todos fechados, a gente conta a pontinha do dedo.
Para fazer o sinal de escola, o sinal de escola é um sinal composto, ou seja, é formado por dois sinais, e aqui acontece a composição da regra de contato. O sinal de escola é casa, estudar. Mas só uma vez. Então, casa, estudar, escola, é um sinal composto. Casa, cruz, igreja, é um sinal composto. Então, aqui a gente está aprendendo que na Libras também há composição, mas é pela regra de contato. Outra regra é a regra de sequência única, que também é uma repetição de um movimento limitado. Veja só, nós temos as variações na língua de sinais, assim como nós temos as variações no português. Veja só, macaxeira, mandioca, aipim. É variação do português. É a mesma coisa, mas em determinadas regiões é se falado de maneira diferente. Na Libras a gente também tem isso. Então veja só, em alguns lugares o sinal de pai é dado aqui, ó, parece tipo um ganchinho, né, que é o X, embaixo do nariz. E mãe, com o dedo indicador em cima do nariz. Mas aqui para nossa região, aqui, principalmente no Mato Grosso e outros lugares, é mais usual esse sinal aqui, ó, mãe. Sinal de mulher, que é o polegar aqui na bochecha, e beija a mão, que é o sinal de bênção. Mãe, mulher, bênção. Então, aqui, sinal de mulher e pai. Essa é uma variação, tá? Aqui eu tô trazendo exemplo de uma variação para o sinal de pai e de mãe. Então, em alguns lugares, vocês vão ver o sinal de homem, bênção, ou vocês vão ver o sinal de pai aqui no nariz. O sinal de mãe, em alguns lugares, vocês vão ver mulher, bênção, ou vocês vão ver aqui no nariz. Para a regra de sequência única de composição, para os lugares em que pai e mãe é esse sinal, pais, ou seja, pai e a mãe junto, quando eu quero fazer pais, né? Dizer pais, eu só faço no queixo e no nariz. Por isso a gente fala que sequência única. Eu não vou repetir duas vezes o mesmo sinal. Eu vou fazer aqui no queixo. Esse é pai, esse é mãe. Pais, embaixo do nariz e sobe, pais. Duas vezes aqui, pai e mãe. Então, a gente fala que é sequência única porque você faz apenas um movimento para dar o plural, no caso, assim, seria pais, né? Depois, a outra regra de composição seria a antecipação da mão dominante, né? Para a formação do sinal composto, a mão não dominante antecipa o segundo sinal no processo de composição. O que seria essa mão dominante e a não dominante? É a mesma coisa que a gente dizer mão passiva e mão ativa, né? A passiva é aquela que fica parada durante o sinal e a ativa é aquela que vai movimentar. A dominante é a que movimenta e a não dominante é a que fica parada. Então, no sinal de boa noite, né? Como que é boa? Os dedos ficam fechados na sua boca e você abre ele. Boa, bom, boa. E aí, o boa noite, a gente fala que é a antecipação da mão. Então, ó, boa noite. Boa noite. A sua mão não dominante fica aqui parada. E enquanto eu faço o sinal de boa, ela tá ali já, ó. Viu? Ela se antecipou, ela ficou parada ali. Boa noite. Boa noite. Para fazer o sinal de boa, boa, eu não preciso da mão não dominante, ó. Boa, bom. Mas aqui, como é um sinal composto, então eu antecipo. Boa noite. Boa noite. Então, por isso que a gente fala que a composição aqui se dá por meio dessa antecipação da mão. Tipos de morfemas da Libras, né? A gente tem flexão, a gente fala deixis de pessoa, de número, de grau, de modo, de reciprocidade, de foco temporal, de aspecto distributivo. E aí a gente vai ver um pouco dessa questão deítica aí. O que seria esse deítico, né, em língua de sinais? A deítica que a gente fala em língua de sinais seriam basicamente os pronomes. Então, como que se dá essa deítica na língua de sinais? É por meio dos pronomes. A função deítica seriam os pronomes. E na língua de sinais, veja só, o dedo indicador. Se eu encosto no meu peito, é eu. Se eu aponto, você. Que é a mesma coisa que ele, ela. Aí eu vou apontar para a pessoa. Se é nós, aí sai de você.
nós, porque você está incluso em nós. Então, sai do seu corpo, nós. Nós. Agora, se é eles ou elas, aí você não sai do seu corpo, aí você só aponta, ó, eles, elas. Então, nós sai de mim, porque eu estou inclusa, nós. Eles ou elas, você só aponta. Você, ele, ela e eu. Eu é o dedo indicador. Lembrando que o dedo indicador aponta para mim, eu. Mão fechada, meu, minha. Dedo indicador, eu, tá? E aí eu proponho para vocês, para quem quiser aperfeiçoar os conhecimentos linguísticos, né? Tem o livro Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos, que é da Ronice, daí da Carnop. É um livro bem introdutório, mas assim, voltado mesmo para as questões linguísticas, vai explicar melhor esses processos de derivação, de composição, de nominalização, assim, com mais detalhes, né? Para quem quiser de fato aprofundar os estudos, essa é uma leitura que vale a pena. Esse livro é de fácil acesso, inclusive na internet a gente consegue comprar, não é um livro caro, mas é muito interessante para quem quiser aprofundar aí os estudos sobre a Libras. E aí eu proponho para vocês, então, lá na apostila do livro, a da página 42 a 56, para vocês fazerem a leitura, tá? O material também está disponível lá na plataforma. E para vocês fazerem o fórum de apresentação, então, como eu já expliquei aqui, mas eu vou explicar de novo como você pode fazer. Se você não tem muito conhecimento da língua de sinais, o ideal seria que pelo menos você se apresentasse com o seu nome, dizendo a datilologia, né, se apresentando. Então, os sinais, eu vou colocar aqui para vocês a datilologia. A datilologia, ela é a soletração das palavras. Sinal é o batismo, né? O batismo que você dá para a pessoa. Então, quem dá o batismo não sou eu, professora ouvinte. Quem dá o batismo é um surdo. Esse batismo, ele é um sinal. Então, ao invés de ele fazer a datilologia do seu nome, ele vai fazer o sinal que você foi batizado. Quem batiza? Só o surdo batiza. Qualquer surdo pode batizar. Mas nós, ouvintes, não batizamos. Nós, ouvintes, não temos esse direito, digamos assim, de batizar. Então, se você tem um surdo, um conhecido surdo, pede para ele, me batiza, me dá um sinal. Que aí, quando você estiver se apresentando, você vai se apresentar por meio do seu nome, a datilologia, e vai mostrar qual que é o seu sinal. E aí, toda vez que a pessoa for se referenciar a você, ela não vai fazer toda a datilologia do seu nome, ela vai fazer o seu sinal. Então, ó, esse aqui é o sinal de sinal. Os dedos ficam fechados, configuração de mão em A, e é um movimento para fora. Esse movimento aqui é o sinal de sinal. Então, ó, o meu sinal é esse aqui, ó, configuração de mão em E, e passa aqui próximo da sobrancelha, ó. Eu acho que é porque meu cabelo sempre ficava do lado, assim. É a configuração de mão em E. Geralmente, o surdo vai ver alguma característica sua, às vezes se você usa óculos, uma pinta, alguma coisa do seu cabelo, enfim, às vezes a letra do seu nome, né? Eu já vi gente, assim, por exemplo, que faz configuração de mão em F, tem aqui do lado que o cabelo é enrolado e começa o nome com F, mas indiferente. O surdo vai olhar alguma coisa que chamou a atenção dele e vai te dar o seu sinal. Eu abri aí para vocês o alfabeto manual, tá? A mão direita, a mão esquerda, palma da frente, sempre a palma voltada para frente, para que o surdo possa ver. Então, o ideal é que nesse fórum de apresentação, se você não tem muito conhecimento da Libras, que pelo menos você tente gravar um videozinho para apresentar o seu nome, tá? Então, o sinal de nome, como eu já mostrei a configuração de mão em U, voltado o dedo indicador e o dedo médio, faz um movimento semicircular. Pode ser voltado para você, ou você faz meu nome. E aí você vai fazer a datilologia do seu nome. Então, por exemplo, se eu fosse me apresentar, meu nome, e eu faria Mileide, né? Como no meu caso eu tenho sinal, aí eu diria meu sinal é esse aqui. Lá na plataforma tem um vídeo que eu fiz, que vocês podem olhar, que serve de exemplo também. Se você conseguir sinalizar mais coisas, melhor ainda, tá? Vamos treinar o alfabeto manual, para quem ainda não sabe, ou quem já sabe já esqueceu. Mão direita, mão esquerda, palma da mão para frente, configuração de mão em A. Configuração de mão em A, o dedo polegar fica encostado do lado. A. B.
os dedos todos abertos para cima e o polegar fica na frente. B. O C, a gente faz um Czinho com os dedos, e aí se for C cedilha, só chacoalhar. C é parar, C cedilha, chacoalha. D de dado, a gente vai fechar, fazer uma bolinha e vai levantar só o dedo indicador, ó, D. D de dado. E o E? O E a gente vai abaixar um pouco todos os 4 dedos e o dedo polegar fica embaixo. E. E o F? O F, os dedos todos para cima, a gente vai abaixar o dedo indicador e vai na letra F. Por quê? Na letra T de tatu é a mesma coisa, mas o polegar fica para dentro. Então, F de faca, o polegar fica para fora. T de tatu, o polegar fica para dentro. É a mesma configuração de mão, só vai mudar a posição do dedo polegar. E o G? O G, os dedos todos fechados, a gente só vai levantar o dedo indicador, ó, G. E o H? O H, a gente levanta o dedo indicador e a gente levanta o dedo médio. E aí coloca o dedo polegar no meio. Essa é a configuração de mão para H. Mas o H, ele tem um movimento semicircular, assim, ó. H. E o I? O I a gente vai levantar todos os dedos fechados, a gente só vai levantar o dedo mínimo. I. Só o dedo mínimo. E para fazer o J. O J, a gente desenha o J no ar, ó. J. É a mesma configuração de um I. Digamos assim, no espaço neutro, né? Diferença do I do J, o I é parado e o J mesmo. Levantou o indicador, levantou o médio, colocou o polegar no meio. A mesma configuração de mão para H. Mas o K você vai fazer um movimento para cima. Esse é o sinal de K. O H você faz um movimento semicircular. E o K para cima. K. E o L? Levanta o dedo indicador e o dedo polegar. L. M. M, você vai baixar. P. O P é a mesma configuração de mão de H, mas você vai ficar de ladinho assim, ó, parado, sem movimento. Parado, sem movimento. Esse é o sinal de P. E o Q? O Q, diferente do G, é para baixo, só o dedo indicador. O R, a gente vai levantar o dedo indicador, o dedo médio, vai cruzar os dedos, ó, R. Levantou o dedo indicador, o dedo médio, cruzou os dedos, ó, R de Rio. O S, você vai fechar tudo, colocar o polegar na frente, ó, S. O T, como eu expliquei para vocês, abaixa o dedo indicador e coloca o dedo polegar para dentro, ó, T de tatu. Quando o polegar fica para fora, F de faca, para dentro, T de tatu. E o sinal de U? O sinal de U, a gente levanta o dedo indicador e o dedo médio parado, ó, U. O V, abre as perninhas. O W, mais uma perninha. E o X? O X é o ganchinho com o dedo indicador e puxa. X. E o Y? O Y levanta o dedo mindingo e o dedo polegar e a gente faz esse movimento. E o Z? O Z é o dedo indicador e você desenha o Z no ar, ó. Z. Então, através do alfabeto manual, você pode soletrar qualquer palavra, né? Fazer qualquer soletração. E aí, vocês vão poder se apresentar lá no fórum de apresentação. Conforme forem passando as aulas, a gente vai vendo novos sinais para vocês aprenderem, tá? Então, que tal tentar passar aí rapidinho o alfabeto manual? Vamos ver se vocês conseguiram? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Conseguiram? É treino, né, gente? E os números, né? Vamos ver como fazem os números? 0 é igual ao, professora? É igual ao, igualzinho. 0 é igual ao. E o 1? 1 já expliquei para vocês, é o dedo polegar, né, para cima. E o 2? O 2 aqui, ó, polegar e o dedo indicador. E o 3? Aí a gente vai colocar o dedo indicador, dedo médio, dedo anular. 3. E o 4, professora? O dedo mínimo. E o 5? Ah, o 5 já é diferente. O 5 a gente vai levantar o dedo indicador, o dedo médio, e a gente vai abaixar, ó, 2 ganchinhos, ó, tá vendo? Esse é o 5. 5. E o 6? O 6, olha, faz um ozinho e coloca o dedo polegar para cima, ó. 6. Faz o ozinho e sobe o dedo polegar para cima, ó. Vai ficar assim, ó. Faz um ozinho e sobe o dedo polegar, ó. 6. O 7, professora, como que é o 7? O 7 é o dedo indicador e você encosta o polegar. 7. O 8 é igual ao S, mão fechada, ó. Se eu coloco o dedo polegar aqui do lado, é a letra A. Se eu coloco o dedo polegar na frente, é o número 8 ou a letra S. A letra S e o número 8 são iguais. Mesma configuração de mão, tudo igual. E o número 9? O número 9 você faz a mesma bolinha, só que você vai descer o polegar para baixo, 9. Quase igual ao 6, mas o 6 a gente colocou o polegar para cima, né? E aqui o 9 a gente vai colocar o polegar para baixo. Muito bem. Às vezes, assim, a gente usa para números quantitativos, né, dos sinais, a gente, para números quantitativos, geralmente em aulas de língua matemática, de matemática, né? A gente fala que são números quantitativos de soma, aí a gente usa o 1 assim, ó, com o indicador 1, 2, 3, e aí 4, e o restante dele fica igual, 5, 6, 7, 8, tá? Mas números, quando a gente usa para idade, quando a gente usa para dizer telefone, CEP, CPF, a gente usa 1, 2, 3, 4, desse formato aqui das mãos, tá? 5, 6, 7, 8, 9. E o 10, professora? 1, 0. Então, olha só. Vamos tentar fazer os números e eu vou ensinar. Eu já expliquei para vocês, mas vou ensinar de novo a idade. Aí vocês tentam gravar lá no fórum de apresentação pelo menos seu nome e sua idade. Combinado? Olha só. Idade, configuração de mão Y, encosta aqui no seu ombro, ó. Minha idade. Quantos anos você tem? Eu, professora Mileide, minha idade é isso aqui, ó. Eu tenho 32. 3 e 2. Então, se eu for dizer minha idade, 3 e 2. Só isso. Eu tenho 32 anos. Eu, professora Mileide, você, quantos anos tem? Quero saber lá no fórum de apresentação. Então, olha só. Desculpa. Vamos lá rever os números. Então, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Olha o 5. Levanta o indicador, levanta o dedo médio, dá uma baixadinha. 5. Olha o 6. Faz a bolinha, levanta o polegar. 6. Olha o 7. 8S, fechadinho. E o 9, ó, a bolinha, 9. Se você é novinha, tem 18 anos, então minha idade, 8. Ah, você já chegou nos 40, tem 40? Minha idade, 4, 0. Ah, não, eu tô com 35. Minha idade, 3, 5. Qual que é a sua idade? Vamos lá para os comprimentos. Olha só, comprimento, o 7 parece o 2. Ah, não, o 7 e o 2 são diferentes. Olha só, o 2 você vai levantar o polegar e você vai levantar o indicador, ó. Esse aqui é 2, ó. Levantou o polegar e o indicador, isso é 2. 7 não. 7 você vai colocar o polegar em cima do indicador, ó, tá vendo?
O 7, eu vou colocar o polegar em cima do indicador. E o 2 não. O 2 eu vou levantar o polegar e vou levantar o indicador. 2. 7. É diferente, tá? São parecidos no sentido de ser dedo indicador e dedo polegar, mas não são iguais, são diferentes, tá? Então, o comprimento, ó. Oi. Começa a configuração de mão em O. E depois você levanta o dedo mínimo. Oi. O. Depois I. Oi. O. Depois levanta o dedo mínimo, ó. Oi. Oi. Como faz bom dia? Bom, vocês já aprenderam, né? Abre da boca, ó. Bom. E o dia? Configuração de mão em D. Como que é a configuração de mão em D? Tudo fechadinho igual o O, a gente levanta só o indicador, ó. D. Essa é a configuração de mão em D. E o dia é assim. Então, ó, bom dia. Bom dia. Como que é o boa tarde? Boa. As mãos, os dedos ficam fechados, né? A gente abaixa só a mão, ó. Boa tarde. Boa tarde. E o boa noite, a gente viu hoje, né? Boa noite. Pode ser tanto a mão fechada ou a mão aberta assim, tá? Com a mão passiva. Boa noite. Boa noite. Então, lá no seu fórum de apresentação, você pode dizer oi, boa noite, meu nome, faz a datilologia do seu nome, aqui eu tô fazendo do meu nome. Se você tiver sinal, você faz o seu sinal, se não tiver, você não faz, e fala a sua idade. Combinado? Ou você diz lá, oi, bom dia, se for de dia, fala seu nome, você faz a sua idade, e aí você já se apresentou. Se for de tarde, oi, boa tarde. Bom dia tem outros sinais? Tem. Bom dia tem outros sinais, é aquilo que eu estava falando das variáveis, né? Aqui para nossa região a gente usa mais esse bom dia. Mas bom dia tem assim ó, também, ó, bom dia. Eu gosto desse bom dia também, que ele é alegre, né? Bom, ó, fecha os dedos, configuração de manhã e abre ele. Bom dia. A gente também tem a datilologia de bom dia, que faz bem rapidinho. Bom dia a gente também tem várias variáveis. Ok, pessoal. Ah, a Camila ali tá fazendo outra. Tem muitas variáveis do bom dia, né? Mas para quem quer aprender esse aqui, mais simplesinho para vocês que já começaram a aprender o alfabeto manual. Também tem duas formas de boa noite, né? Boa noite quando você encontra uma pessoa e boa noite quando você despede. Sim, mas aqui como é a apresentação, vocês podem fazer só esse mesmo, né? Boa noite. Parece igual em inglês, né? Good evening, good night. Good evening, good night, né? Quando chega e quando sai. Mas para apresentação a gente vai simplificar, vai fazer esse bom dia, esse boa noite, ou se vocês quiserem o boa tarde, daí vocês falam o nome de vocês e a idade. Se você já tem mais experiência na Libras e quiser interpretar mais alguma coisa na sua apresentação, fica à vontade, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguma coisa sobre o material postado? Alguma coisa que vocês viram na plataforma que eu possa auxiliar? Tá tudo certo, mais ou menos? Já olharam? Já viram o guia de estudos? Abram lá, leiam o guia de estudos, material, porque essa disciplina ela é um pouco prática, mas ela também é bem pesada no sentido da linguística para a gente conseguir compreender. Espero que vocês estejam gostando e vão treinando a Libras durante as aulas, tá? Desde o começo da aula, vai treinando para que seus dedinhos comecem a ficarem mais soltos, né? Para fazer os sinais. Arlete, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Pode abrir seu áudio. Sim, professora, sim. O livro que a senhora falou aí, a gente pode. A senhora pode colocar o nome dele no chat, por favor? Aquele? Ah, sim, mas fica nos slides, ficam salvos, não é isso? Fica nos slides, você está falando o último, né? Tá bom. Ah, obrigada. Ele fica nos slides também. Ele fica nos slides também, mas eu posso colocar o nome dele aqui. Esse é um livro bem introdutório, mas ele vai ajudar para quem quiser tô se vendo, aperfeiçoar mais. Eu tinha um material, mas só que eu me mudei para cá e o meu material ficou. Esse material, que era muita coisa para trazer de avião, né, para cá, de Pernambuco para cá.
Mas, assim, eu vi, é a Camila, né, que é a nossa colega que é surda, né? Eu Sim. só queria perguntar, não sei, professora, se eu posso perguntar, se a Camila é daqui mesmo, de Cuiabá? Cadê a Camila? Ela estava aqui. Deixa eu ver se ela saiu. Ela saiu agora. Ah, bem na hora que você ia falar. Foi. Inclusive, eu não sei Tá. se o intérprete não entrou, não sei se ele está lá com ela. Não, Eu não mas sei aonde ela reside, de uhum, fato, assim, que lugar, se é em ah, Cuiabá mesmo que ela reside, mas o polo é de lá. né? Tá certo, obrigada. Depois eu vou tentar aqui falar com ela no grupo do WhatsApp. Ah, eu acho que é Não, mais é porque eu fácil. tenho interesse, não sei se ela está ouvindo, tem interesse assim de manter uma relação, porque quando a gente conhece alguém, né, a gente aprende mais. Lá eu tinha um colega, né, então ele até que aprendia algumas coisas, mas aí depois, né, a gente perdeu a prática. Eu tenho muito interesse em praticar mesmo, né? É, Aí fazer o conviver com a curso mesmo. comunidade surda é a melhor forma de você aprender e aperfeiçoar, né? Porque a Uhum, língua em contato, né, na dinamicidade, você vai conseguir de fato aprimorar. E se você já uhum. fez algum curso, alguma coisa, com certeza você lembra de alguns sinais. Ah, sim, eu fiz um, mas há tanto tempo, eu fiz em 2010, pelo amor de Deus. Mas Faz os o tempo. sinais não mudaram. O que vai ter, às vezes, como você era de Pernambuco, algumas variações, né? Igual eu disse, né? Você Aham. possivelmente vai encontrar algumas variações. Mas, de fato, você vai conseguir relembrar, eu espero. Eu estou aqui à procura de um curso, até apareceu hoje para mim, mas se Deus quiser eu vou fazer. Mas é porque eu estou pretendendo também entrar no doutorado daqui e o tempo está tão curto para eu fazer o projeto, né? Cassiês, você tá aí de Cuiabá, né? Você é de Cuiabá. Eu não, eu sou de Pernambuco, estou aqui em Cuiabá e quero Mas você tá fazer. morando em Cuiabá. Então, Cassiês, a UFMT, sempre ofertam cursos. Uhum. E é importante você estar sempre olhando aí as redes sociais, geralmente, que eles ofertam esses cursos de extensão, cursos Mas mais não é isso, eu longos, né? perdi a data de entrada, porque eu estava assim, Ah, voltada. foi. Eu Acho que eu lembro perdi. do seu caso. Foi. Pois tá, Mas obrigada. vai ter novos cursos, com certeza, para você poder. Uhum. Gente, com certeza, se tivesse um curso de extensão depois da pós, né? Assim, o ideal seria na cidade onde vocês residem, procurar cursos mesmo, porque é claro que vai da dedicação do aluno, mas o presencial, né, para Libras também é muito importante, porque daí a gente tem aquele feedback ali na hora, né? A gente consegue trabalhar melhor a expressão facial, corporal, você consegue ver melhor, né? Eu acredito. Aqui, por exemplo, teve os colegas falando que a imagem estava ruim, mas para mim aqui a imagem está boa, então é questão de internet, né? Talvez a minha internet, a internet de vocês, não tem todas essas questões, né? E presencial. Até para a gente visualizar as mãos de vocês, né? Nas minhas aulas presenciais de Libras, eu consigo ver as mãos dos meus alunos, então se está aí a configuração de mão errada, se tem algum movimento errado, já corrijo ali na hora, né? Eles apresentam diálogos, né? Toda aula de Libras a gente faz diálogo, eles montam diálogo, eu levo um diálogo proposto para que eles apresentem sempre em dupla, em trio. Então, assim, a língua, né, em movimento, então a gente trabalha muito a prática. Inclusive, aqui ministro aula nas graduações, né? Então, é aula à noite, geralmente são pessoas que trabalham. Então, eu começo com teoria e depois já vou logo para a prática, já para não dormir. E aí, sinalizando, não tem como dormir. Então, a gente vai até as 10h30 da noite e eles sinalizando, né? Então, sempre tem diálogo, sempre tem frases, é essa prática, né? Porque a língua, para a gente trabalhar ela de fato na prática. Ana Clara levantou a mão? Pode falar. Então, só divulgando mesmo, eu trabalho na UFMT, eu sou servidora técnica administrativa, e a gente tem o projeto de extensão dela no campus Araguaia, que é aqui na região de Barra do Garças, né, quem mora em Pontal do Araguaia, Aragarças. Então, se tiver interesse, pode estar verificando também esse projeto de extensão, chama dela, que é a divulgação e ensino de Libras no Araguaia. É muito bom, eu cheguei a fazer o curso inicial, até pelo meu interesse, também pela preocupação no atendimento, que eu trabalho com atendimento ao público, mas, assim, eu considero que a Libras é uma outra alfabetização, você está aprendendo uma nova língua. Não é fácil, é bem complexo, tem que ter uma coordenação motora muito boa, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo,
eu não sou muito boa com isso, e fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que com o treino é possível. E, assim, também o treino e a prática, porque eu fiz, deve ter uns 6 meses, eu já esqueci basicamente quase tudo, que eu não pratiquei mais, não avancei, mas, assim, é maravilhoso, é um mundo totalmente novo, novas descobertas, novas possibilidades, eu fiquei encantada. Obrigada, Ana Clara, já compartilhou aí a informação. Ó. E de fato a Libras é uma língua, né? Então você faz um curso básico, depois a gente tem os intermediários, tem o avançado, né? A gente começa lá com os classificadores, sistema anafórico. Então, assim, é uma língua, né? E precisa ser praticada. E realmente é encantadora, né? Eu sou apaixonada pela Libras e a gente sempre tem que estar se qualificando, né? Eu estudo desde 2009 Libras, mas nunca parei, a gente não para, né? A gente tem que estudar, tem que buscar sinais novos, né? Novos desafios, e a gente faz uma pós, a gente faz mestrado, faz doutorado, faz curso, refaz curso, e assim a gente segue, né? A Libras é isso, como qualquer outra língua, a gente tem que estar sempre buscando, não só conviver também com a comunidade surda, né? Que é super importante, mas também essas qualificações e esses cursos. Então, aí, Você obrigada fez o pela curso dica. superior em Libras português na UFMT ou não? Em Cuiabá? Não, eu não fiz letras libras. Eu fiz as pós-graduação e mestrado e doutorado. Eu fiz algumas pesquisas paralelas na língua de sinais, porque eu trabalho na área da linguística, né? Então, na área da pesquisa em si, eu gosto de estudar isso da linguística, que é essa coisa, digamos que no português as pessoas acham chato, né? Que é aquele morfema do menino e da menina. E na Libras, como que se dá o menino e a menina? Ah, se dá no sinal de mulher e de homem. E aí eu trabalho com a comparação de línguas, porque, por exemplo, na língua indígena, que eu trabalho com Rikbatsa também, e no Rikbatsa a gente se dá por meio da sufixação. Então, Rikbatsa é seres humanos, Rikbatakatsa, que tem esse tá, significa gênero feminino. Então, eu faço comparações de línguas. Eu trabalho com língua Rikbatsa, língua de sinais e língua portuguesa. Então, na área de pesquisa foi isso. E da Libras, aí eu fiz a pós-graduação e sempre fazendo curso, sempre convivendo com comunidade surda. E você vê que interessante que a língua ela é tão dinâmica, né? Que quando você convive com a comunidade surda, você vê como que a pessoa tem aquela facilidade. Os cursos são muito importantes, né? A teoria, mas quando você atrela a teoria com a prática e você treina e você busca aquele conhecimento, de fato, é uma coisa assim magnífica. O mais interessante ainda é que em Juína a gente tem algumas pessoas que se dedicam a aprender Libras pela questão da religião, porque a própria religião deles oferece curso de Libras para que eles possam interpretar nos cultos, né? Inclusive, eu acho que talvez vocês também devam conhecer na cidade de vocês. E eu acho isso muito legal, porque quando o aluno chega para mim que ele já tem esse conhecimento, e às vezes ele fez aquele curso ali só para interpretar nos cultos e tal. Mas, nossa, como eles vêm desenvolvidos, né? A gente troca informações, é um conhecimento grande para mim, para eles, né? Tem aquelas outras pessoas também que buscaram fazer, tipo, letras libras e continuaram cada vez mais, assim, se dedicando. Então, é essa dedicação. É o estudo, né, que é importante, atrelado também ao curso, atrelado também ao convívio com a comunidade surda. Certo, pessoal? A Ana Clara deixou aqui no chat o nome, né? Para vocês dela, divulgação e ensino de Libras no Araguaia. Eu acho que na internet mesmo vocês já conseguem ver, né, esse projeto e quem sabe já se inscrever. Todo conhecimento é válido. Certo, pessoal? Mais alguma colocação? Aliás, Letras Libras da UFMT é um curso que eu super recomendo, né? Sempre a gente está em contato com o pessoal da UFMT. É um trabalho que eles fazem maravilhoso. Inclusive, todo ano eles sempre fazem eventos, né? Voltado para Libras também, né? Esse ano, os anos da pandemia deu uma parada, né? E agora estavam retomando. Antes da pandemia mesmo, eu participei de um evento voltado também para intérprete e para a divulgação da Libras, né? Infotil, se eu não me engano. Então, sempre tem um pessoal aí muito bacana que desenvolve ações. Se você tem interesse também, né, ficar seguindo aí as páginas da UFMT, procurando mais informações. Que o curso de Letras Libras aí é ótimo. E sem contar também o CACIES, né, que é um outro centro de referência, que sempre tem ações, cursos de extensão, enfim, para vocês estarem, quem mora aí em Cuiabá. Tem essas opções, né?
Certo, pessoal? Obrigada pela atenção, então. Qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem lá na plataforma. E a gente se encontra para a disciplina de Fundamentos da Libras toda segunda-feira. Nessa quarta agora é Fundamentos da Educação de Surdos, que daí a gente encerra essa disciplina, tá? A gente vai encerrar e depois a gente fica com as lives só na segunda. Como a primeira disciplina do Fundamentos da Educação de Surdos, houve muita confusão com o link das webconferências, porque cada semana era um link. Então, na quarta-feira ainda vai ser outro link, porque tá lá no guia de estudos, mas da disciplina de Libras, de Fundamentos da Libras, essa de segunda-feira, toda vez vai ser esse link, tá? Já para não gerar confusão. Então, como no primeiro foi toda vez mudava, né? Gerou uma certa confusão com os alunos, então agora a gente vai ter só um link, tá? Peço desculpas porque a orientação do primeiro era ser links diferentes, a gente seguiu a orientação, mas não deu muito certo. Então, eu acho que agora nessa disciplina, então, vai ser melhor. Então, toda segunda-feira, vai ser o mesmo link da disciplina de Fundamentos da Libras. Na quarta, olha lá no guia de estudos, que é outro link, eu vou mandar no grupo também, que a gente tem um grupo de tutores, né, para que eles compartilhem. Na quarta é outro link, tá? Mas, como é a última aula, a gente já encerra essa disciplina. E aí, toda segunda-feira, a gente usa esse link para Fundamentos da Libras, que eu acredito que vai ser mais agradável para vocês estarem acessando e não vai ter tanta complicação, tá? Obrigada, uma boa noite. Obrigada para quem interagiu na aula de hoje, né? Obrigada, Clara, obrigada, Arlete, quem mais que falou com a gente hoje, né? Tirou as dúvidas e colaborou aqui para o desenvolvimento da aula e para a interação, tá? Muito obrigada e uma boa noite, tá, gente?